mais um Fortuna Crítica com esse trio maravilhoso e a Jota no bar mais famoso do mundo. Senhores, vocês hoje estão elegantes demais. Hoje a produção separou alguns memes de pessoas que passam do limite quando o assunto é festa. Eu, inclusive, conheço uns dois aí, tá? Vamos ver. Não chega de beber não, Dave? Que beleza. Chama Sambu. Sim. E toda a tristeza esquecer. Não sei Que porque os diabo é outros não entendem e acham tão errado nosso amor. Olha. Será porque ainda sou tão jovem e não tenho direito de amar? A mãozinha dele. A mulher. Eu vou dizer, vocês são ótimos. Mais? Que é isso aí, gente? O que ele bebeu, hein? Nossa Senhora. Tem mais? Senhores. Ai. Bem, vocês já passaram do limite? Já tem alguma peça aí que vocês têm? Algum de vocês nunca passaram por uma situação assim apertada? Nunca? Jamais? Não? Ninguém nunca quebrou armário de hotel? Nada, né? Bêbado assim, com a cabeça. Pá! Não, né? Nunca, né? Tá tudo bem. A gente volta com o nosso convidado de hoje, logo depois da vinheta. Roda a vinheta! Hoje o Fortuna recebe o comunicador baiano, referência no setor de produção de eventos, Moacir Vilas Boas, meu amigo. Chega pra cá. Meu amigo, muito obrigado. Vou falar sobre esse trio já para você, rapaz. Você vai produzir assim, vai levá-los. Elegância, hein? Obrigado. Você é bem do meu estilo, adoro anel, pulseira, tudo. Eu posso colocar. Pois é, ó pra cá. Eu tava vendo uma foto, eu falei, olha, bicho. Temos os mesmos gostos. Você, além de produtor, eu soube que você tem um lado artista, gosta de cantar. Em casa, no chuveiro. Só? É. Peraí, que não é só no chuveiro. Então a produção invadiu seu apartamento, sua casa. Bota aí, produção. Meu Deus, isso tem séculos que eu... Aí. Rapaz! Acabo Mas, na verdade, isso daí... Você acredita que foi a primeira música que eu consegui tocar no violão? Porque eu sou péssimo de violão. Sim. E meus dedos doíam e tal. Eu comecei a fazer uma aula mais para desopilar, né? Das coisas, dos trabalhos. Aí eu falei, pô, eu preciso aprender violão, tenho vontade de aprender. Foi a primeira música. Aí eu gravei para minha mãe, que era Dia das Mães, na ocasião. Aí falei, vou me arriscar, vou gravar. Foi a primeira música que eu consegui tocar na minha vida, e não tão bem. Quem toca sabe muito bem que eu não estou tocando quase nada. Perfeita. Mas, enfim. Inclusive, eu acho que você pode fazer parte aqui da... Eita! Vocês não vão gostar não, que eu não sou nada profissional.
Me fala um pouco da sua juventude crescendo em Santa Bárbara. Rapaz, cresci em pleno sertão, né, da Bahia. Agreste com sertão. Eu acho que é meio misturado, mas já é praticamente sertão. Eu nasci lá, que é uma cidade bem pequenininha, minha família toda de lá, de pai, de mãe. Eu acho que metade da cidade, inclusive, são parentes meus, porque meu avô teve bastante filhos. E os meus tios tiveram bastante filhos também. Então, assim, muitos primos e primas. Gente que hoje, inclusive, tem primos que já nasceram que eu nem sei o nome. Mas eu nasci nessa cidade que amo de coração. Fica a 30 quilômetros de Feira de Santana, entre Feira e Serrinha. E é pertinho daqui também. Sempre estive por aqui, porque meu pai trabalhou durante um bom tempo aqui também. E é aquele tipo de infância de interior, porque a gente morava na cidade, mas tinha uma vida também praticamente rural, porque o meu pai gostava muito de fazenda, tinha fazenda, roça, como a gente chama. Ele tinha uma fábrica de requeijão também, meu pai que introduziu essa questão do requeijão de Santa Bárbara, que hoje quem passa para o lado de lá, eu paro na BR e compro requeijão. Meu pai que meio que introduziu essa coisa do requeijão. E eu tive aquela infância e adolescência de um menino do interior. Normal, a melhor do mundo para mim, porque eu acho que quem tem a oportunidade de viver uma infância de interior, apesar dos atrativos de uma cidade grande, de uma capital, eu acho que é um diferencial, porque pela segurança que né, você não ter a violência tão próxima, que hoje, inclusive, infelizmente, os interiores não estão também nessa calmaria toda, mas no período em que eu vivi essa infância, essa adolescência no interior, foi maravilhoso poder tomar banho de chuva, subir em árvore. É isso, eu acho que tem muito a ver com as brincadeiras, né? As brincadeiras. Futebol, aquelas brincadeiras que tinham, aquelas coisas que todas levavam você a fazer mesmo exercícios físicos e a interagir com as pessoas. É diferente do que as crianças fazem hoje, que é viver no seu mundo particular ali, da internet, dos jogos e tal. Tanto é que eu tenho um trauma que meu pai nunca me deu um videogame. Não sei por que motivo, nunca me deu. Olha que eu tive de tudo, videocassete, câmera, tudo. Mas videogame, por algum motivo, ele nunca me deu. E eu tenho um trauma e hoje eu não consigo jogar nada. Eu não jogo nada. Eu não consigo jogar nada, mas eu era apaixonado por videogame e tinha que jogar na casa dos amigos, porque ele não comprava para mim. Mas eu acho que foi bom de certa forma, porque talvez se tivesse comprado eu teria ficado muito vidrado na televisão e não teria tido a infância que eu tive, que foi realmente maravilhosa. Bem, eu apresentei esse trio maravilhoso, vou apresentar agora o bar mais famoso do mundo com a Jota. A Jota, temos o que para o nosso convidado? Temos o Rio Branco. Oba! Por favor. Agora aceito. Você depurou a safra, tudo que você sabe que eu vou perguntar aqui. Pode vir, Jota. A arte sempre foi parte importante na sua vida? Sim, eu diria que sim, porque música é uma coisa que sempre me atraiu muito, né? Música, artes cênicas de uma forma geral, a arte do cinema em si sempre me atraiu, o teatro sempre me atraiu. Música, então, sempre teve um lugar de destaque, eu sempre fiz as coisas escutando música. Eu tinha esse hábito, até no próprio, né, no interior, minha infância toda, era rádio ligado, na época não tinha DVD ainda, essas coisas, CD, era rádio mesmo, a gente queria escutar alguma música, inclusive, a gente ligava para a rádio de Serrinha, né, estourou alguma música, a gente não tinha ainda, às vezes, nem disponível em LP para comprar. E aí, como é que eu vou escutar essa música? A música, quando fazia sucesso, você queria escutar toda hora e ficar cantando. Como é que vai ser? Liga para a rádio de Serrinha e pede para tocar. E aí fica com a fita, aquela fita cassete. Para gravar, né? Já ali no ponto certo, para na hora que começar a tocar, você ir lá e rec. Aperta o rec para gravar. E sempre comia o iniciozinho, né? Porque a gente sempre estava fazendo alguma coisa. Aí corre, pá! Aí aperta o rec, começava a gravar, mas pelo menos gravou a música e a gente passava a semana escutando aquela música. Rapaz, eu vou contar uma história de gravar de fita. Eu peguei um amigo, me empresta uma fita aí do artista tal que eu tinha, né? Aí eu emprestei, né? Mas aí tinham usado a fita para fazer algum documentário, meus irmãos lá. Aí o cara disse assim, rapaz, excelente. Ó, a primeira música boa, o resto eu sei de sua vida toda.
Que era, o negócio era isso. Você usava tanto no profissional, que era meu pai tinha lá o som, e usava aqueles gravadorzinhos que a gente tinha, né? Então, aí, meu irmão, tinha coisa que... o que te fez escolher comunicação? Eu confesso que, na verdade, eu queria sair da coisa do óbvio, né? Sim. Porque quando a gente nasce no interior, aliás, eu acho que não só no interior, durante um bom tempo, praticamente existiam 3 cursos: Direito, Medicina e Engenharia. Sim, era sempre... Que era o segredo para ser uma pessoa bem-sucedida. Os pais, assim, meio que torciam para o filho ou ser médico, ou ser advogado, ou ser engenheiro. Parecia que só existia isso na face da Terra. E aí eu não me identificava com nenhuma dessas 3 coisas. Desde cedo, inclusive, na escola, eu estudei no Colégio São José, lá em Santa Bárbara, eu fazia alguns jornaizinhos, mas só com as fofocas mesmo. Inicialmente não tinha muito o que contar. Então era contando... Já que era a família toda também, né? Todo mundo era família, então já sabia de tudo dos bastidores, então faziam jornaizinhos e tal. O almoço de domingo rolou essa resenha. Eu acho que começou mais ou menos assim o meu gosto. Sempre gostei de escrever, sempre gostei de comunicação de uma forma geral. E aí, quando eu descobri que existia um curso aqui na Universidade Católica, que era o curso de publicidade, né, com marketing, que na época, inclusive, marketing era uma coisa super nova, o termo em si, eu mesmo tive que pesquisar para saber, porque era publicidade e propaganda com ênfase em marketing. Aí eu falei, marketing, deixa eu ver o que é isso e tal, não sei o quê. E aí me identifiquei com o curso, descobri que tinha na Católica, falei, bom, acho que é isso que eu quero fazer. Eu acho que tomei essa decisão, mas também sem ter muita certeza, porque eu acho que com 16 anos de idade, que foi quando eu comecei a faculdade, eu acho que é muito cedo a pressão que a sociedade coloca na gente, assim, tipo, tem que com 16, 17, 18 anos, que é o período mais ou menos que a gente entra na faculdade, você já tem que saber o que você quer para o resto da vida. Eu acho que é uma cobrança injusta com as pessoas. Tanto que tem gente que se identifica, né, realmente descobre que é aquilo que eu gosto e segue adiante, e tem muita gente que opta por, no meio do curso, sair e fazer outra coisa. Minha filha começou com engenharia, mudou para comunicação, marketing, tudo isso daí, e está hoje como diretora da produtora. Maravilha. Eu acho que é isso, a gente vai se descobrindo com o tempo. Eu, graças a Deus, o curso que eu fiz foi o curso que eu me identifiquei, é o curso com o qual eu trabalho. Que legal. Mas é injusto com o jovem, né? Você, uma pessoa iniciando a vida, você já ter que decidir por uma profissão, tomar uma decisão que é para o resto da sua vida. É por isso que eu vi até uma pesquisa recentemente que diz que de cada 10, 7 largam o curso ou fazem outro curso. Então, realmente, talvez essa decisão a gente esteja tomando cedo demais. Eu acho que sim. Senhores, música para o vinho chegar até aqui, depois o nosso AJ vai... AJ, por favor, venha com esse vinho. Obrigado, meu amigo. AJ, qual é a safra? Safra 2020, o vinho Évora, da Sanca, Évora, Cartucha. Obrigado, AJ. E nosso amigo não vai tomar um vinho também? Eu me agradeço. Vou continuar aqui na água. Mas... Excelente. Excelente, né? Aí sim, aí você faz o vestibular, vem para Salvador, aí você tinha residência aqui? Família? Nada disso. Tenho tios e tias que moram aqui, mas não tinha. Eu morei em pensionatos, vários, a cada semestre era um pensionato diferente. Era meio sofrido para mim, porque... acostumado com a vida no interior, casa à disposição, minha mãe fazendo os meus gostos, funcionária para fazer as coisas. E aí você vem para uma realidade que é completamente diferente, porque é um padrão de vida, tipo, você tem um padrão de vida no interior, e aí quando você chega aqui, é outro padrão de vida, é outra realidade. Então, é a vida de estudante, de pegar ônibus, de ter que fazer as próprias coisas. Então, foi um choque para mim. Mas não foi algo que me fez nem pensar em desistir. Eu sabia que era uma coisa passageira, que em algum momento
a coisa iria fluir, era só uma fase, aquilo iria passar em algum momento. Mas foi tenso. Antes de ter a sua própria empresa, você trabalhou em outras áreas, né? Sim, trabalhei. Sempre na área de comunicação Sim. e marketing, né? Mas trabalhei numa ONG aqui de Salvador, chamada GAPA. Trabalhei na X Filmes, que é uma empresa uma produtora audiovisual. Sim. Fazia comerciais para televisão e tal. Trabalhei na Pracatum, do Carlinhos Brown, durante um tempo, que também é uma ONG. Trabalhei um tempo na Pau Viola, inclusive, fazendo a parte de comunicação da Marine de Castro. Sim, sim. E aí foi quando eu resolvi montar a minha empresa e trabalhar para mim. Que legal. Quando foi que você começou a trabalhar com eventos na sua empresa? Alcance Produções, que na verdade era Alcance Comunicação. Eu abri minha empresa como agência de publicidade porque é a minha formação e era o que eu fazia. Até porque fazia sentido. Fazia mais sentido. Só que aí eu comecei a fazer comunicação para eventos. Aconteceu de eu conhecer várias pessoas do setor de eventos e assim, preciso fazer, estou realizando tal show, tal dia e preciso desenvolver peças gráficas e release para a imprensa e todo o material de comunicação necessário para divulgar esse show. Como a minha formação era publicidade, eu cuidava de toda aquela comunicação para shows de terceiros. Foi aí que a Mariene me fez a provocação, né? Ela já tinha lançado aquele primeiro CD, esqueci o nome agora, o primeiro CD dela, Abre Caminho. Ela tinha lançado esse primeiro CD e aí ela falou, Moa, vamos fazer um show no TCA, um show meu, você topa, você já faz toda a parte de comunicação. Então, o que falta é a produção. E você já tem mais ou menos, por acompanhar o processo como um todo, você já tem mais ou menos o know-how de como a coisa funciona, né? Aí eu pensei assim, falei, meu Deus, será? Porque hoje eu sei que comunicação é boa parte do processo, mas assim, um show inteiro é muita coisa para dar conta. Demanda muitas outras especialidades. E na ocasião eu pensei assim, falei, cara, acho que é a hora de me jogar nisso, eu vou arriscar. E aí arrisquei realmente, com consciência também e com responsabilidade, porque eu não poderia deixá-la na mão. E aí, graças a Deus, funcionou, fluiu, correu tudo muito bem, a gente lotou o TCA. E aí, a partir daí, eu peguei gosto pela produção, falei, não quero só fazer a comunicação dos shows, não, eu quero produzir os shows agora na íntegra, do início ao fim, da contratação do artista até a hora que eu empurro ele no avião e ele vai embora. Que legal. A oportunidade, hein? Toque direitinho, viu? E você também, que está com um trabalho maravilhoso, né? Material. Lindíssimo. Esse álbum novo, quer dizer, o anterior, os trabalhos sempre foram bem feitos. Parabéns, eu tive a oportunidade de fazer agora um trabalho muito legal, com um time muito legal. E ter o prazer do amigo Cristóvão Bastos. Cristóvão Bastos é maravilhoso. Eu fiz um show, o Cristóvão Bastos tocando com a Fafá de Belém. Ele no piano e ela na voz. Nossa, um show assim maravilhoso. O Cristóvão é um carismático, ele é muito bom. Aí ele fez a produção do álbum todinha. Poxa. O álbum tá lindo. Você tem boas escolhas. Faz boas escolhas, tem um bom ouvido. Obrigado. Você chegou a conhecer a produção? Conheci, fiquei impressionado. Nossa, de muito bom gosto tudo aqui. Parabéns. Decorei tudo. Inclusive a decoração. Fui eu que fiz nada. Como diz Fafá de Belém, há controvérsias. Total. Total. Há controvérsias. Soraya. Quais os artistas da música você mais trabalha hoje? Olha, eu faço muito... tem um leque extenso. Mas eu faço muito Geraldo Azevedo. Fizemos agora Geraldo Azevedo e Chico César juntos num projeto chamado Viola e Voz. Acabei de fazer o Alceu Valença com a Orquestra Ouro Preto, que também é um artista que eu trabalho com frequência. A própria Mariene de Castro, o Pedro Mariano, que é um amigo querido, faço com frequência também. Lá da família. Foi? Botei voz lá no Trama. Vamos trazê-lo aqui ao programa, inclusive, qualquer hora. Pedro é um querido. Pedro,
Está convidado. Está convidado. Flávio Venturini, que também é um querido, a gente faz com Flávio. frequência. O Rick Valen, que também Tem é um um aqui que eu gosto bastante, que é o Frejá, Frejá, já fizemos Frejá. o Diogo, né? Diogo Nogueira, Alcione, nossa, o Erasmo Carlos, o saudoso Erasmo Carlos, o Vanderly também, a gente Vanderly. fez muita coisa de Vanderly aqui em Salvador, que era estouradíssimo, era um cara, quando a gente fazia show, nossa, era Baby do Brasil, Pepeu Gomes, Até agora, o teve. agora. Até agora. É. Né? E como é que você arruma essa agenda toda? Porque, vamos dizer, É trabalhoso, mas hoje em dia as coisas, a gente começa a marcar com bastante antecedência também, né? Inclusive os artistas, eles já têm meio planejados, assim, a turnezinha, que vai sair Rio, São Paulo, pegar um pouco do Nordeste. A gente tenta casar, inclusive, com outras Sim, capitais, até para reduzir custos de logística, de passagem, enfim. Mas antigamente era mais trabalhoso, porque era ligando mesmo, fazendo contato e as indicações. Mas hoje, quando o artista vai sair com uma turnê, já entra em contato com a gente, que já tem o hábito de fazer naquela praça. Então, vou fazer Nordeste, Salvador, Moacir, vamos fazer com alcance. Então, já entra em contato comigo. Se demorar, eu também já ligo. Eu falei, e aí, cadê esse show? Já tem um ano aí que a gente não, né, você teve na cidade, vamos voltar, tá com um show novo, vamos correr atrás e tal, e aí a gente agiliza. que legal. Tem algum show que você produziu e marcou sua carreira? Cada show É um show, né? um show. É difícil falar, mas assim... Nossa, teve... Esse show mesmo agora, recente, do Alceu, foi estupendo. Então, uma coisa assim... Alceu já é fantástico, mas Alceu com uma orquestra do nível da Orquestra Ouro Preto, eu falei, meu Deus do céu, que show é esse? Sabe, mas o show da Mariene de Castro também, da gravação do DVD Ser de Luz, que é um show onde ela faz homenagem a Clara Nunes, para mim também foi um dos shows mais lindos que Legal, eu já tive o prazer Clara de... Nunes, poucas pessoas, né, pensaram em fazer uma homenagem, e uma voz, uma cantora fantástica. Que é uma grande representante da música brasileira, legal, uma mineira que... Vou até escutar esse álbum, É maravilhoso. Foi gravado no Rio de Janeiro. Que legal. Fizemos aqui em Salvador esse show, trouxemos todo o cenário, fizemos exatamente da forma como o DVD foi concebido e, para mim, foi um dos shows mais lindos. O Cristóvão fez muito show com a Clara. Com a Clara, sim. Ele, Chico, fizeram bastante. Então, conversando outro dia com ele sobre a Clara, ele falou, olha, eu fiz bastante coisa e tal. Isso é muito legal, né? E a Clara era, de fato, um ser de luz. Eu não tive a oportunidade, também, não foi da minha época, mas... Eu alcancei pequeno e lá em casa era repertório, na casa dos meus avós, era repertório... Minha avó, eu tenho um LP da Clara até hoje, da minha avó, com o nome dela, Rosalva. Porque eu escutava Clara Nunes desde criança. Gente... E você vê como ela era uma artista versátil e uma artista que atingia a todos, porque a gente está falando de Santa Bárbara, uma cidadezinha no interior da Bahia, onde Clara já chegava e já tocava nas casas. Simpatia total, era uma perda grande, né? Com certeza. Além dos shows, quais outros eventos você produz? Hoje em dia são mais shows musicais, mas também peças de teatro. Teatro, né? Musicais também para teatro. Musical Bibi Ferreira mesmo, é um excelente musical, gigantesco. Vamos produzir novamente esse ano. Já fizemos esse musical antes da pandemia também. Stand-ups, de vez em quando a gente faz também. Festivais, esporadicamente, né? Sempre ligado mais ou menos à área musical. Quando não, teatro stand-up, teatro e musicais. O baiano procura mais tipo de eventos? Assim? Música. Música, né? Sempre música. Sempre música. Música é uma coisa que... E nos últimos anos, comédia.
né, Sério? no estilo stand-up. Ah, que Muita legal. comédia no estilo stand-up e música. Eu acho que a gente precisa, inclusive, dar mais valor ao teatro. Eu acho que está faltando Sim, essa coisa do teatro na Uma luz cidade, ali né? forte ali. Né? Antigamente você tinha peças bacanas assim que você saía, né? Poxa, vou ver uma produção de uma peça Eu teatral. entrevistei aqui a Maria Menezes, eu dei muita risada com as histórias. Eles também se acabaram aí. A época dos Los Catedrásticos mesmo. Tudo- Sabe, a época que a Rita Semani fazia a oficina condensada no Teatro 18. Então, eu acho que falta um pouco desse movimento na cidade. Falta um pouco de teatro mesmo. Então, música está indo bem, graças a Deus, mas eu acho que são linguagens diferentes. A música e o teatro são coisas diferentes. Eu sinto falta de ir para uma boa peça de teatro. Eu também. É verdade. E pior é que você sai daqui, chega em São Paulo, você tem Uma casas e infinidade mais casas. de todos os Você gostos. chega no Rio, a mesma coisa. Você chega em Minas, é interessante. Uhum. Você, olha, muito. Agora, chega aqui, pecamos. Olha, eu não sei, tem muita coisa que precisa rever aqui. Sim, e também tem uma coisa do público baiano, que eu não sei se é também do público baiano, de superestimar a comédia. Mesmo, eu digo, nas próprias peças, as peças que lotam acabam sendo peças de cunho de comédia. Humorístico, né? De cunho humorístico, quando a gente tem várias peças dramáticas e que Sim. levam a uma reflexão e que as pessoas às vezes não vão porque é comédia, não, então eu não vou, eu não entendo porque, sabe, eu acho que tem muita peça bacana que leva você a refletir, que Claro, leva você olhar a ter um outro olhar sobre a vida, sobre uma determinada situação. Então, essa coisa exacerbada de comédia o tempo inteiro, eu acho que é meio que uma fuga da realidade. Sim, também Eu acho que concordo. tem a hora da comédia e tem a hora de você centrar ali e falar, poxa, não é exatamente... E tem muita peça que faz críticas contundentes Sim, à claro. própria sociedade, ao modo de vida, à nossa realidade contemporânea. A peça a dramática, ela tem o poder de puxar você, né? Para a realidade. Para a realidade. Não é uma ficção, mas é uma ficção que traz você Ou para a sua alertar realidade. também, né? E parece que tem muita gente que não quer realmente fugir da realidade, que é um Senhor- direito de todo mundo também. Senhores, tomem o Rivotril e vão. Na pandemia, o setor teve uma perda grande, isso é fato, e todos nós sofremos não só com as Infelizmente. perdas, infelizmente. Como tem sido a retomada disso aí? Graças a Deus as coisas estão no processo, eu diria, né? As medidas restritivas não existem mais, Sim. que era uma coisa que dificultava muito. É fato, como você mesmo colocou, não é uma coisa que a gente vai conseguir retomar, né, do dia para a noite, não é uma coisa que a gente vai conseguir reverter, né, em 1 ou 2 anos. A gente ficou 2 anos inteiramente Nossa, paralisados, Foi né, sem congelado, conseguir, né? congelados, sem conseguir realizar absolutamente nada. Então, eu acredito que a gente vai precisar aí de um bom tempo para que as coisas voltem ao normal. A população também está empobrecida, a gente vê isso, isso se reflete diretamente na venda dos ingressos, né? Antigamente, você abria a bilheteria, os ingressos vendiam com mais rapidez. Hoje, vende-se mais lentamente. Mas, ainda assim, a retomada tem sido positiva, tem acontecido dentro das nossas expectativas. O setor de evento é um negócio sério, mas é visto como supérfluo, né? É interessante isso. Né? Pois é. Aí vai para aquela história da comédia, não é? Exatamente. Então, é aquela coisa da não valorização da cultura. Exatamente. Eu acho que começa nesse ponto daí, porque é lógico, né, não vou ser hipócrita de dizer que uma pessoa que está com fome, ela vai, né, ter ânimo para ir a um show, nem ânimo, nem condição financeira, né? Porque se ela já não está nutrida, não está tendo condições Mas seria Mas aí é o extremo. É o extremo. Mas eu acho que é uma questão cultural mesmo. Eu acho que vem da nossa cultura isso. Mas eu estava lendo uma reportagem do Woody Allen, ele falando sobre a questão dos filmes, né?
Ele falando, e eu adoro o Woody Allen, tudo que ele produz, eu acho ele fantástico, aquelas provocações Woody Allen é filosóficas maravilhoso. que Ele é um coloca. filósofo, É, né? ele é um filósofo, na verdade. E, enfim, ele colocando o seguinte, poxa, a sociedade ela está muito mais culta, as pessoas estão mais formadas, e no meu tempo, a gente corria e não conseguia entrar porque o cinema estava lotado, bom, um lançamento e tal. E ele falou o seguinte, que hoje em dia ele faz um filme belíssimo e a bilheteria está lá, meira, mas no quarteirão do lado está lá o Homem-Mosca e o Super-Mosca. Aí o cara disse, porra, 3 dias o cara na fila, ele falou, não é possível um negócio desse. Aí ele tentando entender essa cabeça, né? Olha que coisa, a gente está falando de supérfluo, quem acha que é supérfluo, mas tem essas contradições hoje que a gente não consegue entender. Talvez seja aquilo que você pontuou sobre Não, eu não quero olhar coisa muito profunda, não. Eu acho que eu vai quero por ser aí. raso na minha vida, porque é sofrimento total, é alguma coisa por aí. Eu acho que vai por aí, porque é um pouco do que o Nietzsche diz, inclusive, de que o segredo da felicidade, ele não diz exatamente dessa forma, mas é como se, assim, colocando em outras palavras, o segredo da felicidade está na ignorância, na burrice. Sabe, que o fato de você conhecer, de você ter conhecimento, às vezes... a realidade é dolorosa. E, de fato, a realidade é dolorosa. Quando a gente começa, se a gente parar também para olhar demais para a realidade, a gente começa a ficar meio cabisbaixo, digamos assim. Mas eu continuo achando que isso é importante e o que você colocou, de fato, é o que acontece para a gente perceber que não é só aqui. Se o Woody Allen está falando, você vê que é uma coisa que acontece na esfera global, ou seja, o cara é um cineasta, filósofo, tem um trabalho, depois vocês cortam. Não, mas pode falar. Tem um trabalho, quer dizer, faz filmes que levam você a uma reflexão profunda, né? Traz vários temas assim importantíssimos, mas perde na bilheteria para o Homem-Mosca, o super-herói que está cheio de poderes mágicos, etc. e tal. Justamente porque as pessoas elas querem fugir da realidade, elas não querem lidar com as questões. Mas, Moacir, eu conversando uma vez com uns amigos, fiz esse comentário, né? Aí o cara falou, mas rapaz, você precisa ver o seguinte, você precisa ver a tecnologia que tem por trás quando o Homem-Mosca levanta voo. Eu disse, rapaz, não é possível um negócio desse. Para piorar a situação. Para né? piorar a situação. Tudo bem, eu gosto de Steven Spielberg, é fantástico. Maravilhoso, maravilhoso. Mas não dá para a gente também comparar uma coisa com a outra desse jeito. Não, de jeito nenhum. Eu acho até que o excesso de efeitos especiais hoje em dia até me incomoda. Confunde, né? Até me incomoda. E eu acho que tem momento para tudo. Tem aquele momento de você se debruçar sobre um filme de ficção científica, mas drama bem construído, também, mas o drama tem o seu lugar. Tem. Agora a questão é que os roteiros dos filmes hoje em dia praticamente são o mesmo do mesmo. E essa coisa dos super-heróis virou receita de bolo, ou seja, vou fazer um filme com um super-herói X, A... E gastam milhões. E gastam milhões naquelas produções. E se gastam milhões é porque tem público para pagar também milhões para... Né? Não, batem recorde de bilheteria. De bilheteria. Enquanto isso, filmes maravilhosos. Você acaba de assistir A Vida é Bela, você... A Vida é Bela é um dos filmes mais maravilhosos que eu já vi na minha vida, Você sabia? para para olhar e falar assim, a vida é bela. A Vida é Bela. Poxa, pois é, mas durante o filme todo, a gente é levado para uma tensão, uma zona de desconforto, que é isso que as pessoas não querem passar. Porque para você... Aquilo, é né? lindo, é isso que eu estou dizendo. Para você chegar a essa conclusão, você tem que passar por um caminho pedregoso, mas a pessoa não quer passar. A pessoa quer ver lá o super-herói disparando poderes, etc. e tal. Mas tem filmes maravilhosos, biografias, eu sou apaixonado. Estava revendo agora a biografia, o filme que conta a história da Edith Piaf. Sim, nossa, que filme maravilhoso. O filme que conta a história da Frida Kahlo, que filme maravilhoso. Agora, tem essa tensão. Tem essa tensão, não foram vidas fáceis, foram vidas sofridas. Você acaba durante o filme meio que se colocando um pouco naquele papel e você sofre junto com a personagem. Como tem leituras também que são tensas, mas quando chega no final, você diz, valeu a pena. Valeu a pena, que livro prazeroso. Você sente até saudade, né? Você sente até saudade. Você fala, rapaz,
Não, e quando você está durante a leitura, eu fico, nossa, eu preciso correr para entender o que, é que vai acontecer ali. Exato. Isso é muito... A mesma tensão, né, que a gente tem quando está vendo um filme, que fala assim, quero saber o que vai acontecer, ou uma série, quero saber o que vai acontecer no próximo capítulo. É bom quando a gente tem isso com o livro também, né? Eu sou Kindle maníaco. Eu amo. Inclusive, eu estava relendo um livro que eu li na minha adolescência, reli agora com outros olhos, porque eu mudei completamente, todo mundo muda de um tempo de uma década para outra, de um ano para outro. E esse livro eu tinha lido há muito tempo atrás, o Frankenstein, da Mary Shelley. E, nossa, eu reli agora e eu falei, meu Deus, com outra cabeça, sabe? E é um livro que traz tanta reflexão sobre a vida, sobre tudo, que, sabe, eu tinha outra visão dele. Quando eu reli agora, foi praticamente como se fosse um livro novo. Que legal. Né? Foi outra visão. Foi igual outra... Cervantes, né? Dom Quixote, pelo amor de Deus, que maravilhoso. Ali. Quem não leu, leia. Leia. Leia, porque é muito bom, rapaz. Você está em Salvador, a terra do axé, o carnaval faz parte do seu circuito de eventos? Eu, particularmente, não trabalho mais com carnaval. Não é nem que... Já trabalhei, né? Já fiz carnaval. É mais uma questão de opção mesmo, porque como eu trabalho muito com MPB, pop, rock, samba, tal, durante o ano inteiro, então o carnaval acabou se tornando para mim o meu momento de lazer. Seja o lazer no próprio carnaval, ou seja, viajando para fugir do carnaval. Tem ano, tem ano que eu falo, vou curtir o carnaval, aí curto o carnaval. Tem ano que eu digo, não estou com saco para carnaval, vou viajar. Então foi mais uma questão de escolha mesmo, mas gosto do carnaval, sou apaixonado. Qual é o impacto econômico do setor de eventos hoje na Bahia? Olha, eu acho que saiu até uma divulgação dizendo que a Bahia foi o segundo, acho que foi isso, o segundo destino escolhido pelos brasileiros para viajar, pelos brasileiros, né? É o que foi divulgado, não sei os estrangeiros. Os estrangeiros normalmente é Rio de Janeiro. Mas dos brasileiros, o segundo destino e o primeiro continua sendo o Rio também, até para os próprios brasileiros. Isso tem muito a ver também com a relação de turismo e eventos. E eventos, e é isso que eu ia te colocar. Isso, com certeza, é graças à cultura da Bahia, aos eventos que a Bahia oferece, porque a imagem que a Bahia passa lá fora é de que nós somos uma terra de festas, de eventos o ano inteiro. Né? E isso é graças a profissionais que realmente disponibilizam isso para o público. Então, e porque o setor de eventos, quando a gente fala em economia, e eu entendi o que você quis colocar de uma forma ampla, ele movimenta não só o turismo, mas ele movimenta o setor de transportes, porque a gente lida com passagens aéreas, ele movimenta o setor hoteleiro, ele movimenta o setor de alimentos, porque você lida com restaurantes, ele movimenta empresas de segurança, empresas de equipamentos de som, de luz. Então, é uma gama de profissionais para você realizar um evento que você mexe com vários setores da economia. Então, um Estado, né, um governo que valoriza a cultura, ela não está investindo só na cultura, ela está investindo em todas essas áreas. Eu só não entendo porque o eixo Rio-São Paulo, ele tem atrações internacionais e aqui a gente demora muito. Bastante, né? Bastante, né? Interessante isso. O que será? São os custos, né? Infelizmente, eu não sei se devido ao fato dos grandes veículos de comunicação estarem nessas duas capitais, acaba atraindo todo mundo para lá. Tanto que tem aquela máxima de que o artista começava a fazer sucesso, acabava indo morar, né? Hoje em dia nem tanto, mas antigamente, quero fazer sucesso, tenho que descer para o Rio e São Paulo, porque lá onde estão as emissoras de TV, lá onde estão os programas de TV mais vistos e tal, tinha meio que essa máxima, né? Tinha que... Mas eu acredito que isso meio que descentralizou um pouco, mas ainda continua Rio-São Paulo sendo
meio que o centro Acho que do descer mais Brasil. pro sul ali também está pegando um pouco mais. É, Mas a é Bahia, onde estão os maiores patrocinadores, tem isso, são uma série de fatores, né? A gente teve recentemente um evento internacional aqui, esqueci o nome agora, meu Deus. Foi W? Não, esqueci. Mas tivemos um evento na Fonte Nova, e essa é uma escolha deles também, né? Na verdade, esses grandes artistas, quando eles vão para... saem em turnê, não dá para eles fazerem 4, 5 cidades dentro do mesmo país. Eles querem circular o mundo, mas assim, pegando 2, 3 cidades em cada país. Às vezes vão para... existe uma logística. tem uma logística nisso. Então, é uma série de fatores, mas a gente tem público para isso, eu acho que a gente poderia ter mais eventos. Eu acho que sim, provavelmente. Agora, o que eu acho interessante, eu também moro em São Paulo e moro aqui. E São Paulo, rapaz, olha, naquele Espaço das Américas, a arena lá do Palmeiras, aí começa... Tem finais de semana que todos estão tendo show e a cidade cheio. todo cheio, inacreditável. Eu estava lá no dia do período do show do Chico, eu tentava ir para um show e não conseguia. Foi tudo lotado, tudo vendido com antecedência. É isso também. Não sei se por uma questão cultural, pelo volume de pessoas na cidade, pela renda das pessoas da cidade também, que São Paulo tem... Né, tem muita gente rica, tem muita gente pobre também, a pobreza existe, mas assim, tem muita gente com dinheiro também para... né, e aquela densidade não pode se comparar. Exatamente. Então, eu acho que isso acaba atraindo também na hora de tomar decisão sobre um evento de grande porte. Eles dizem, onde é menos arriscado, com certeza São Paulo. Aí a gente acaba perdendo para eles. A Concha tem aquele probleminha que quem levanta... inclusive teve um problema desse recente. Né? Aí eu fui para um show da Gal, se eu não me engano, aquele... que muda, toda hora muda de nome. Ou é cartão de crédito ou vira alguma coisa lá. Mas foi um daqueles que você vende comida, bebida e... O garçom não parava de passar, né? Mas aí eu falei, sabe, quando o show da Gal começar, que a Gal estava viva ainda, estava eu e o André, meu produtor, eu falei, não é possível que esse cara fique aqui o tempo todo, aquela agonia danada, frenesi danada. E começou o show da Gal. Puf. Quem tinha comida tinha, quem tinha bebida tinha. Acabou a história. Que é o certo, né? Ficou todo mundo sentadinho, a Gal cantou, tal. Eu fiquei impressionado com aquilo. Eu acho que é um pouco também da gente entender, gente, e preste atenção, a Concha é um lugar maravilhoso. O que é que vocês fazem? Senta, respeita quem está atrás. É ótimo. É igual estádio de futebol. O cara fica em pé o tempo todo, de trás não vai assistir não nada. vai assistir. É uma questão só de bom senso. Pois é. E teatro de arena, espaços como a Concha, que é um espaço de arena, existe desde a Grécia Antiga. Não é possível que a gente venha a ter problemas exatamente em Salvador, em pleno século XXI. É loucura isso, né? Mas é legal. Eu vou chamar um intervalozinho e daqui a pouco a gente volta com esse querido Moacir. O Fortuna Crítica continua, mas antes, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o nosso conteúdo. Inaugurada em 2018, a Arrojal Sá é uma produtora baiana, com sede em Salvador e filial em São Paulo. A Arroz tem um olhar único para a produção musical, audiovisual e de conteúdo digital. Antenada com as principais tendências, realiza projetos que vão de álbuns, shows, podcasts, clipes musicais, vídeos, até o gerenciamento de carreira artística e outros. Sofisticação, criatividade e cuidado são as marcas da Arrojal Sá.
entregando produtos e serviços com qualidade ímpar. Saiba mais sobre a produtora nas mídias sociais. Essa banda pra mim. Olá, estamos de volta aqui com meu amigo Moa. Pronto, Moacir Vilas Boas. Moacir, eu soube que você gosta de jogar um futebol, cracaço no futebol, né? Péssimo de futebol. Uma desgraça em futebol. Nossa. Então, jogador de tênis aqui, dos melhores aqui de Salvador, viu? Só na minha quadra eu sou. Sim. Saindo dela já não sei. Tênis é um esporte fantástico, né? Eu sou apaixonado. Eu descobri o tênis na minha vida, porque assim, ainda mais quando a gente vai chegando na idade, depois dos 30, aí... tudo que a gente come vai parar em algum lugar, né? Sim, Aí eu odeio academia, crossfit, eu tenho um pavor. Quando a pessoa me fala que faz crossfit, eu já até me afasto. Eu não consigo, eu tenho um problema com crossfit, não é pra mim. E academia eu já tinha um problema também. Eu sempre fui aquele que faz aquelas... paga aqueles pacotes de 6 meses, vai 6 dias e nunca mais volta. Eu já sempre fiz isso. E pagava antecipado achando que o fato de eu ter pagado ia me obrigar a ir todos os dias, e não acontecia, o dinheiro acabava ficando para a academia. Então, no tênis eu me encontrei, eu falei, nossa, tênis, eu comecei a jogar, falei, é o meu esporte. É uma coisa que movimenta o corpo todo, e eu fico contando as horas para ir, sabe? Legal. Porque eu fico, se deixar, eu fico na quadra até esgotar as forças. Mas isso só jogando ou também passou a ser fã do tênis assistindo? Passei a ser fã do tênis de uma forma geral. Tem campeonatos, eu assisto. Às vezes vai ter um campeonato em breve no Baiano de Tênis. Sim. Eu vou assistir também. Os internacionais vejo pela televisão. Ainda não pude ir para Roland Garros ver pessoalmente. Apesar de já ter estado na França várias vezes, mas nunca coincidiu com um momento de algum campeonato. Mas sou apaixonado. É uma coisa que entrou para a minha vida e me faz bem em todos os sentidos, assim, para a cabeça e para o corpo. Mas isso é fantástico. Eu corria muito, hoje eu ando, porque depois que eu quebrei o 5º metatarso, Sério? fui ali na ladeira da Barra. Meu Deus. Escorreguei e caí. Aí, quando eu fui ver, quebrei o 5º metatarso. Aí fui tão competente que deixei Neymar para trás, né? Porque ele quebrou em um pedaço, eu quebrei em 2. Aí tive que botar um parafuso, tal. Aí fui no meu urologista, olha só que coisa. Aí chegou lá, falei com ele, o que foi isso aí, rapaz? Eu tava correndo, aí fui descer a ladeira da Barra, escorreguei e quebrei. Aí ficou calado, não disse nada. Aí quando terminou, terminou lá a consulta, passou umas receitas, um negócio, tal, o exame, ele vai me dar um papel. Olha, primeiro você segue isso aqui, viu? Depois de uma determinada idade, a gente não corre, a gente anda. Mas não é o nosso caso ainda, graças a Deus, né? Eu acho que a gente ainda está na idade. Dá para dar uma corridinha. Dá para dar uma corridinha. Mas aí eu fiz a cirurgia com uma figura aqui, é o Paulo Taniguchi, fantástico. E tranquilo, perfeito. Aí, depois disso, também mais cuidado, né? Mas você estava falando de tudo que a gente come e vai armazenando, e armazena mesmo, né? Armazena mesmo. Agora tem a polêmica agora da Ozempic, né? Das injeçõezinhas de enzimas, não sei, alguma coisa que ajuda a queimar as gorduras, né? Queria testar isso. Será que funciona? Eu tenho amigos que... Sério? Você sabe que está sendo um problema para a bariátrica, porque estão deixando de fazer bariátrica, e aí, sim, uma área que fazia, que tinha... E estão indo tudo para a injeção. Eu conheço maravilha. Eu conheço amigos que tiveram resultados fantásticos. E perder... Você sabe o que foi que houve com você? Você está doente? A gente pergunta logo isso, né? Está doente? Fato. Não, eu comecei a usar a Ozempic. Eu fiz uma lipo com o Júlio Monteiro. Sim. Também. Na verdade, não tinha nem... eu nunca fui
nem gordinho, mas eu queria dar uma secada. Falei, ó, não tô afim de fazer dieta, não tô afim de fazer academia, vou entrar na lipo. Aí fiz uma lipo, o resultado foi muito bom, mas eu quero testar também essas agulhadazinhas. Tem gente aí que tá jogando duro aí, viu? Hoje Salvador tem uma carência grande de espaço. Isso eu sinto isso. É fato. É fato. Por que isso acontece? Eu não entendo por quê. Eu acho que falta de incentivo cultural mesmo. Acho que tanto público como privado, né? Eu acho que se a gente for observar, o Teatro Castro Alves teve esse incidente do incêndio e aí é que a gente a gente para e fala assim, poxa, é realmente o único teatro grande da cidade. E agora, para onde vão, até o teatro voltar, para onde irão os espetáculos que estavam previstos para acontecer lá? Porque a gente não tem outro espaço. O ISBA fechou, o Teatro 18 fechou, o Teatro Aquibeu fechou. Enfim, a gente vem numa sucessão de perdas. O único teatro que a gente tinha em shopping... O Eva Hertz. É isso que eu ia falar. O único teatro que a gente tinha em shopping, que era o Eva Hertz, que era pequenininho, mas era bacana, fechou. O Teatro da Casa do Comércio fechou antes da pandemia, entrou numa reforma que, segundo informações, vai voltar esse ano. Então, assim, a gente está numa carência de espaços culturais absurdos, sem falar, não só teatro, mas casas de show. A gente não tem uma casa de show maravilhosa, a gente não tem uma, né, que foi pensada, projetada para ser uma casa de show. Uma coisa bem... Pois é, a gente não tem. É lamentável. Para uma cidade da importância cultural que Salvador tem, que a Bahia representa no Brasil e no mundo, eu acho que a gente precisa ficar alerta, ficar atento. A gente está até pleiteando aí o Teatro Municipal. A gente precisa de um Teatro Municipal e tenho certeza que vamos conseguir, porque é necessário e estamos na batalha. Salvador precisa mesmo, porque não temos. Se procurar uma pauta, é uma dificuldade. É uma dificuldade, porque já está tudo cheio, tudo lotado. E principalmente para essa faixa de público, porque certos espetáculos eles só funcionam para um determinado número de pessoas em diante, porque evento é matemática, é planilha, ele tem que se pagar. Então, como a gente estava comentando anteriormente, inclusive, que boa parte dos artistas e dos eventos a gente traz desse eixo Rio-São Paulo. Então, são passagens aéreas, é todo um custo que, se você for colocar no teatro para 500 pessoas, como um Sesc na Casa do Comércio ou como um Teatro Jorge Amado, o show não se paga. Então, a gente fica realmente precisando de espaços com essa capacidade de 1.000 a 1.500, 2.000 pessoas. Porque tem aquela questão, mas tem a concha acústica, mas também é aquela coisa, nem todo artista faz a concha acústica e nem todo projeto se adapta à concha acústica. Uma arena também. Não dá. Tem coisas que precisa de um teatro mesmo, você sentar ali. E nem sempre o teatro que vende a comida e a bebida. É o teatro tradicional, aquele espetáculo que você precisa. Exatamente. Isso é uma carência. Eu ia até perguntar isso aqui, mas você já respondeu. Meu amigo, vou te apresentar meu amigo Pedro. Pedro, temos o quê? Apareça aí, Pedro. Olá. Oi, Luiz. Oi, Moacir. Como vocês estão? Oi, pessoal aí do Fortuna. O que é que nós temos aí hoje do UFC News? Hoje vamos falar sobre a BAP, que é presidida pelo nosso convidado, Moacir Vilas Boas. Então, roda a VT. Em 2020, nasceu a ABAP, Associação Baiana das Produtoras de Eventos, fundada com a missão de lutar por melhores condições de trabalho para profissionais de cultura e entretenimento. O setor de eventos beneficia milhares de profissionais na Bahia e impacta diretamente na economia. A ABAP dialoga com todos os gestores públicos que, direta ou indiretamente, trabalham na área, propondo melhorias e cobrando iniciativas que beneficiem o segmento. Depois da pandemia, o setor de eventos ainda se recupera das perdas ocasionadas pela suspensão das atividades presenciais e, com isso, busca criar novas oportunidades de negócios. Levar alegria e cultura para o grande público é um trabalho sério e merece todo o nosso aplauso. Esse foi o UFC News de hoje. Até a próxima! Fantástico, né?
E aí, Pedro, que coisa maravilhosa. Maravilhosa mesmo, viu? Eu que venho da área de produção cultural, eu digo parabéns. Parabéns. E eu queria Obrigado. fazer uma pergunta para o nosso convidado. O Moacir Vilas Boas, mas Vilas meu Boas. amigo Moa, por favor. Exatamente. Seu amigo Moa. Ah. Então, bora lá. Eu queria saber, depois que a BAP foi criada, o que ajudou para o setor de eventos da Bahia? Olha, na verdade, ajudou em muita coisa e tem ajudado porque o setor de eventos não tinha uma organização, né? Não estava, digamos, organizado na forma de uma associação, uma representação maior, porque a associação ela acaba sendo uma representação da sociedade civil, né? Do setor. Então, as pessoas acabavam pleiteando as coisas muito individualmente, separadamente. O fato de você ter uma associação que representa todo um setor, eu acho que dá mais credibilidade, né? Dá mais voz também. A gente tem conseguido muita coisa, tanto junto à prefeitura, como junto ao governo do estado, como junto aos teatros individualmente. Né? O fato de você chegar enquanto pessoa jurídica e não enquanto pessoa física, a representatividade é outra. Então, durante a pandemia, a BAP teve um papel fundamental. A gente conseguiu lutar pela redução do ISS, por exemplo, de 3% para 2%, a redução na pauta do TCA de 10% para 5%. A gente conseguiu vários pleitos, né, que eram necessários para ajudar os profissionais a se manterem durante o processo da pandemia. Nós conseguimos. Os benefícios também, os auxílios emergenciais, a gente ajudou a pressionar o poder público para consegui-los. Então, se estivéssemos desmobilizados, com certeza, talvez não tivéssemos conseguido nada disso. Essas seriam as pautas mais discutidas na BAP? Olha, são muitas pautas, porque o setor de eventos passa por problemas diários. É um leão, matando um leão por dia. E é uma coisa assim que tem me ensinado muito e eu tenho que eu sempre me cobro ter muita paciência, porque às vezes eu sou muito impulsivo em determinadas coisas, às vezes sou muito cabeça quente, quero resolver as coisas de forma muito imediatista e lidar com política, porque ser presidente de uma associação implica em lidar com política, com o poder público. A gente tem que ter bastante discernimento e a gente acaba fazendo inimizades, digamos assim, porque infelizmente às vezes as pessoas elas têm uma dificuldade em desvincular Moacir Vilas Boas do presidente da BAP. Sim. Mas enfim, faz parte do processo. O importante é que a gente está aí lutando, né, pela melhoria do setor. Ah, legal. Pedro, muito obrigado e até a próxima. Obrigado também. Tchau. Qual a relação da BAP com o ECAD? Na verdade, o ECAD é um órgão que recolhe os direitos autorais. E a gente tem uma relação muito boa com eles, inclusive ajudamos nesse processo de reduzir o valor cobrado, né, no complexo do TCA. Nós ajudamos nesse processo da negociação para reduzir de 10% para 5%. Antes da pandemia era 10%, né, que se cobrava. A gente conseguiu reduzir isso para 5%. E durante a pandemia, esse valor se manteve, na verdade, não só para o complexo do TCA, mas para o Brasil inteiro. E aí nós temos uma relação muito boa, muito bacana. Todo show que a gente faz, entramos em contato com eles, a gente tem que apresentar o borderô, né, recolher os impostos, e temos uma relação muito boa. Os músicos agradecem. Os compositores também. Tudo, né? O que é de César, né? Então, qual empresa de eventos pode fazer parte, né, da BAP? Qualquer empresa do setor de entretenimento, porque é uma associação de CNPJs, que inclusive a gente estava discutindo isso recentemente, assim como tem a ABRAP, que é Brasil, que é a nacional, que aceita pessoas físicas e jurídicas. A gente começou com essa questão de ser uma associação de empresas, mas que a gente já está discutindo isso internamente para abrir também para pessoas físicas, porque às vezes tem produtores que querem se associar, mas não tem uma empresa, são produtores que trabalham individualmente. E a gente, eu particularmente acho importante. Com uma cooperativa, junta, tudo, né? É. A cultura é vista como
com menos importância pelo setor público, porque... Eu não sei porque quando a gente olha aí as pastas, né, a divisão das coisas, pasta da economia, a pasta da saúde, a pasta da... E aí a pasta da cultura é sempre a raspa do tacho, é sempre o restinho do orçamento. Tipo assim, olha, sobrou isso aqui, fica com isso aqui e se resolve. Infelizmente é uma coisa geral, isso não é, honestamente, típico desse ou daquele governo, desse ou daquele partido, é geral. É impressionante. Parece que é conceitual, né? Parece que é tipo, olha, o que sobrar dá para a cultura. Lógico, não vamos também ser levianos, existem determinados governos que priorizam mais e outros menos. Mas é impressionante como a cultura é deixada de lado, assim, Hoje eu acho até que Salvador, o estado da Bahia tem trabalhado para melhorar, né, junto com a ABRAP. Sim, a gente tem corrido atrás e esperamos o orçamento também do governo federal para a cultura, né, devido às leis Paulo Gustavo, Aldir Blanc, tem ajudado bastante. A gente acredita que a fase dramática da pandemia meio que... meio que ajudou um pouco a despertar essa importância, porque, inclusive, se não fosse a cultura, durante a pandemia, o que seria de nós, né? É verdade. Se não fossem os entretenimentos culturais para manter a nossa sanidade mental durante a pandemia, o que seria de nós? Sem a música para escutar em casa, no confinamento, sem aquela série para assistir, né? Sem... aquele filme bacana. Você acredita que, até ratificando isso aí, as novelas que pararam de gravar, eles começaram a reprisar. Elas tiveram mais audiência do que as que eram produzidas, como estão sendo feitas hoje. Mais audiência, imagine. Verdade. É uma coisa... sua empresa não trabalha com dinheiro, trabalha com recurso próprio, né? Recursos próprios. Também foi uma questão de escolha. É isso. Por que essa escolha? Porque eu não tenho muita paciência para a burocracia que é você pleitear, né, o dinheiro público. Inscrever o projeto, submeter a uma lei de incentivo e depois correr atrás das empresas para patrocinar e depois prestar contas para o poder público, que é tudo muito justo, tem que ser dessa forma, esse controle tem que acontecer, eu não estou reclamando disso, tem que acontecer. Mas demanda muito trabalho. Se eu fosse trabalhar dessa forma, tipo, eu iria fazer 2 shows a cada 6 meses. Eu não iria conseguir trabalhar no volume que eu trabalho, né? Então, eu optei... né? Eventualmente faço uma coisa ou outra de projetos que terceiros inscrevem e tal, já vem com aquele incentivo e tal, e eu faço a produção local, mas a minha empresa mesmo, nós pararmos para escrevermos um edital, desenvolvermos um projeto, submeter a uma lei, né, seja estadual, seja federal, como a Rouanet, que é maravilhosa, eu não faço por conta desse processo burocrático mesmo que me tira um pouco o tesão. Eu gosto de meter as caras e fazer. Mas explica pra gente, assim, a Aldir Blanc, Paulo Gustavo e a Rouanet. Porque, enfim, você como saída, tudo bem, mas o músico ali que quer, ele tem que passar por todos esses processos para conseguir. É igual para todo mundo. A Paulo Gustavo e a Aldir Blanc são leis que disponibilizam verbas, né, para os estados, os municípios distribuírem na forma de editais, etc. e tal. A Lei Rouanet já é uma lei que você faz a inscrição do seu projeto, aí eles vão avaliar, né, existe uma curadoria e tal, e daí eles vão aprovar ou não, ou pedir para você fazer alterações e tal, até chegar num formato que seja condizente com, enfim, o que eles esperam, inclusive com relação às contrapartidas sociais, porque se há dinheiro público, você tem que dar também uma contrapartida social. E aí, depois que eles aprovam esse projeto, o seu projeto, você recebe deles como se fosse uma carta de autorização para você captar. Sim. E aí, o fato de você aprovar um projeto na Lei Rouanet não significa ainda que o dinheiro está garantido.
você ainda tem que correr atrás de uma empresa que queira te patrocinar. É todo um processo. É burocrático. É burocrático mesmo. Como as redes sociais e plataformas como o Simpla impactaram no setor de eventos? Essa coisa do digital hoje em dia acabou... Esse digital, eu vou dizer. Esse digital. Mas eu falo até no bom sentido, porque... Não, sim, claro. Impactou bastante. Tem o lado positivo, tem o lado negativo também. Como tudo na vida, tem dois lados. Mas, assim, antigamente a gente tinha aquela coisa da pessoa ter que ir à bilheteria do teatro para comprar os ingressos, né? Hoje em dia, as pessoas, no conforto do celular, podem entrar ali e comprar. Tem a venda por impulso também. Então, hoje, eu diria que dos nossos eventos mesmo, cerca de 70% a 80% dos ingressos são vendidos de forma digital. Antigamente tinha aquela coisa do dinheiro também, né? Terminava o show, a gente ia para a urna, contabilizar, que era a nossa forma de controle, contabilizar quantos tickets tinham lá dentro, porque a pessoa passava pela bilheteria, destacava, a pessoa fica com o ingresso e o canhoto é depositado ali. Então era a forma que se tinha do controle de bilheteria e tal. Aí terminava o show, ia o empresário do artista, o produtor do artista, junto com o produtor local, contar aquela parafernália de ticketzinhos e fazer conta. Era uma coisa louca. Hoje em dia é tudo muito automático. O show começa, a gente já sabe quantos ingressos tem vendido, o borderô já sai ali, que é aquele documento né, que consta quantos ingressos foram vendidos, quanto arrecadou em dinheiro e tal. Então, facilitou muito a vida da gente, né? Não só as tiqueteiras eletrônicas, como a própria internet em si. O fato de você conseguir alcançar um grande número de pessoas hoje fazendo anúncios patrocinados nas redes sociais, né, é algo que, tipo, fez com que o custo dos eventos na parte de comunicação reduzisse drasticamente. E ganhasse em capilaridade. Exatamente, porque a gente ficava muito refém, antigamente, dos grandes veículos de comunicação, as grandes emissoras de TV, as grandes emissoras de rádio e tal. Hoje em dia, se você não conseguir fechar com esses veículos, o que graças a Deus não é o nosso caso, que a gente tem parceria com todos, mas você ainda assim consegue colocar o seu produto nas ruas, porque você coloca ali um anúncio patrocinado nas redes sociais, faz o impulsionamento direitinho, você atinge uma porrada de pessoas. Mas falando um pouco do Simpla, eu fiquei um pouco preocupado, porque eu estava em São Paulo, e não tinha o ingresso, né? Acabou o ingresso aqui do show. Aí eu falei com o André, o meu produtor. Sim. André, não tem ninguém que venda esses negócios. Ele disse, rapaz, deixa eu ver aqui. Tem aqui o grupo aqui que... Aí, quando a gente está conversando nessa coisa de... tipo cambista, né? Aí a moça do guichê falou pra gente o seguinte, olha, toma cuidado, porque é um número. O que é que acontece? O cara te vende aquele número. Aí você chega aqui para resgatar, 30 já chegaram. Ele vendeu para um e mais 29. Aí a gente ficou assim, eu falei, caramba, quer dizer, imagine, velho, que perigo, né? Pois é. Então, compra direto na plataforma, que é mais seguro. É muito mais seguro. Cambista nunca foi seguro. Inclusive, mesmo que você compre com o cambista o ingresso físico, aquele ingresso físico, ele tem um QR Code. E pode ser. E a pessoa que chegar primeiro com aquele QR Code, seja na tela do celular, seja escaneado, leu, entrou, acabou. Eu acho que é isso aí que você falou. Não tem para onde correr. Então, aí assim, os outros 29, quando chegaram, tá lá já tá dentro. Mas é exatamente isso que acontece. Então, as pessoas, mais um motivo para as pessoas correrem e comprarem ou na bilheteria oficial do espaço, ou então diretamente na plataforma. Tá vendo, André? Não faça mais isso, viu? Absurdo, mas você chegou a ter esse problema? Eu não. Graças a Deus. Mas o André é tão chato que ele... Sinal de que existem cambistas, então, ainda honestos. Se é que você pode chamar o cambista de honesto. Não compramos porque a advertência da bilheteria, com a advertência, ficamos pensando, falou, rapaz, isso deve ser muita loucura, esse negócio não tem aqui, então a gente não compra. Fez uma boa escolha, exatamente. Aí André falou, não vamos comprar não. Eu falei, não vamos comprar não. Ele inventou, ele mesmo desinventou. A meia entrada é um problema para o setor de eventos? Olha, já foi, mas continua, de certa forma, sendo um problema, porque eu vou morrer, né,
batendo nessa tecla de que a meia entrada é um benefício social que o governo faz com o dinheiro dos outros, né? Então, quando você estabelece que determinado setor tem que oferecer um benefício de 50% para um determinado segmento da sociedade, então esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Então, acaba sendo uma coisa também... acaba sendo um tiro pela culatra, digamos assim, porque quando essa imposição é colocada para o produtor, automaticamente o produtor que não recebe esse recurso do governo para oferecer esse benefício, acaba jogando esse custo no valor das inteiras, no valor do ingresso de forma geral. Então, se não existissem as meias entradas, obviamente os ingressos de uma forma geral seriam mais baratos, né? Então, acaba sendo uma grande hipocrisia. Você pega você compra meia entrada. Aí, quando o show chega na metade, sai, por favor. Você pagou 50%. Por favor, se retire. Por favor, se retire, que agora... Não é, em tese. Em tese deveria ser. Porque, com todo respeito que eu tenho à questão né, do poder público, da preocupação do poder público em democratizar o acesso à cultura, mas assim, essa é uma obrigação do setor público e o financiamento tem que vir deles também, né? O injusto é que o produtor e a sociedade acabem pagando por isso. Em compensação, a acessibilidade está aí rodando anos e anos e não temos ela por completo. Pois é, exatamente. É interessante. É impressionante. Temos que pagar a conta. Né? Quais eventos você tem previsto para o segundo semestre em Salvador? Em Salvador, viu, gente? Diga aí, você tem o quê? Assim, olha, a gente tem uma série de eventos que, inclusive, está meio que na incógnita por conta dessa situação do TCA, porque a gente tinha muita coisa lá. Mas o TCA, ele pegou fogo? Ele pegou fogo no telhado, que não chegou a atingir a parte interna do teatro, as chamas do fogo. Mas a água utilizada, né, para apagar o incêndio, mais aqueles trequinhos que ficam em cima, sprinklers, eu acho, não sei, que disparam e ficaram durante 2h30 disparando água. Teve salas que eu soube que ficou com 1,5 metro de água. Um aquário. Daí, como o teatro tem muita coisa, que é equipamento de... E esse negócio ele disparou no teatro inteiro, não foi só naquela regiãozinha, porque quando dispara, meio que as pessoas perdem o controle, né? Não tem, dispara tudo. Então, o teatro inteiro, os escritórios dentro do teatro, a sala principal. Então, como tem muita coisa, madeira, cortina, carpete, poltronas, aí encharcou tudo, destruiu. Então, como eu tenho muita coisa lá, eu não sei como é que vai ficar. Mas a gente tem previsto o Geraldo Azevedo, que a gente sempre faz, a gente tem previsto o Pedro Mariano, a gente tem previsto a Tereza Cristina, que é uma sambista maravilhosa do Rio de Janeiro. A gente tem previsto a Adriana Calcanhoto, que a gente faz com frequência também. O Rick Valen está previsto também. Estamos em negociação com o Paulo Ricardo. Queremos voltar. O Ricardo, a minha fono, inclusive, que o programa saiu tem 2 semanas, é a mesma do Paulo Ricardo. Mesmo? Que ótimo. A doutora Renata. Maravilha. E a gente tem o musical Bibi, que eu comentei anteriormente, também previsto para fazer aqui em Salvador, se tudo der certo. Tem uma série de eventos que, infelizmente, dependem desse retorno do TCA, porque alguns deles não dá para a gente realizar na Concha Acústica. Tem o Gilsons também, que talvez conte com a participação do Gilberto Gil. Que legal. Então tem uma série o Diogo Nogueira também, a gente está com a pauta em novembro, se não me engano. Uma série de coisas bacanas vindo por aí. Meu amigo, que conselho você daria para pessoas que querem investir no setor de produção de eventos? Olha, é um setor que dá um excelente retorno, né? Eu acho que as empresas, inclusive, que tomarem essa inteligente decisão de patrocinar, de apoiar o setor de eventos, com certeza ela vai ter um retorno positivo, não só de imagem, né? Mas também financeiro. Então, eu acho que o setor de eventos é um setor que movimenta, né, a economia como um todo. Então, acho que qualquer empresa que
opte por financiar, por patrocinar, por apoiar o setor, com certeza ela vai ter um retorno positivo. Legal. Meu amigo Moa, foi um prazer. Prazer é todo Muito meu. obrigado. Eu espero, assim, revê-lo aqui outras vezes. Espero também que outros amigos e parceiros de trabalho nossos, Por artistas favor, e tal, que tenham a oportunidade de vir, porque é um programa muito bacana, um programa bem interessante. Agora, e a gente se sente literalmente em casa, no sofá de casa, né? Que bom. E, ó, o legal é que o Moacir, a gente conversou com ele com a agenda lotadíssima, ele, não, vou lá, vou prestigiar e tal. Outras pessoas poderiam fazer o mesmo. Exatamente. Tá? Porque isso para a gente é importante, para a nossa terra, para o nosso país. E aqui, ó, de primeira ele falou, não, vou lá prestigiar, vou conhecer, vou dar uma força. Obrigado, Moacir. Eu que agradeço. E como não curtir isso daqui? Inclusive, a gente precisa de mais espaços e momentos como esses, né? A cultura precisa disso. E não só a cultura. Eu acho que momentos como esse faz bem para a gente. É, né? saudável. É saudável. A gente conhece pessoas novas, conhece bandas icônicas, conhece pessoas que eu já conhecia teu trabalho, mas não te conhecia pessoalmente. Então, que legal. Como não gostar disso, né? Obrigado. E esse foi mais um Fortuna Crítica. Um grande beijo.